para falar do resultado da balança comercial que foi divulgado agora há pouquinho, há 27 minutos. E o Brasil teve um superávit de 6 bilhões e 400 milhões de dólares no mês passado. O mês passado é importante porque foi o mês da guerra efetivamente. O valor registrado foi resultado de 25 bilhões 190 milhões de dólares em importações, que foram superadas pelas 31 bilhões 600 milhões de dólares, 31 bilhões e 600 milhões de dólares em exportações. No ano, a balança comercial brasileira está positiva em 14 bilhões 170 milhões. O saldo registrado apresenta uma queda de 17,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o nosso superávit brasileiro superou 7 bilhões e 700 milhões de dólares. Sobre esses dados, a gente vai conversar agora com o José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ. José Pimenta, obrigado por estar aqui com a gente. Março, mês da guerra. Como o comércio exterior está sofrendo estes impactos do conflito no Oriente Médio? Renaca, muito boa tarde. Prazer estar aqui com você novamente. O Brasil tem sido resiliente. Quando a gente olha os dados, a gente analisa a fundo, tanto em termos de parceria comercial quanto em termos de produto. O que você acontece aí olhando não só março, né, mas o trimestre, como a gente costuma analisar, o período das exportações e das importações, nós temos aí um saldo comercial, como você mesmo falou, um superávit de 14 bilhões, né, com um leve aumento das exportações, puxado sobretudo por commodities, dentre elas o petróleo. O Brasil exportou muito petróleo, foi o carro-chefe das exportações brasileiras ao longo do trimestre, tendo sobretudo China, Índia, com exportações maciças aí acima de 50%, não só petróleo, mas principalmente também petróleo. China a mais de 20% aproximadamente. Destaque também para México, destaque também para Emirados Árabes, enfim, aí outros produtos, obviamente, do agro, mas se a gente olha num contexto mais geral, interconectado, né, interrelacionado, o Brasil tem se mostrado resiliente em termos de exportações, tem se mostrado em nível flat, no que nos refere às importações de fato, mas surfando de alguma forma, como já era previsto, como grande produtor de petróleo, exportador de petróleo que é, surfando essa onda da alta de petróleo. Se isso vai continuar ou não vai depender muito, como você já mesmo disse, né, dos próximos capítulos, né, da guerra e do preço efetivamente do petróleo. Mas no conjunto da obra, exportações fortes em termos de commodities, passando também por proteína animal, minérios de ferro e exportações, né? E quando a gente olha para as importações, a gente está falando sobretudo de bens industriais, máquinas, equipamentos, aumento também relativo de fertilizantes, uma manutenção daquilo que a gente já via já desde do conflito, quando eclodiu, né, o conflito lá atrás, a Rússia e a Ucrânia, que teve uma mexida importante na questão dos fertilizantes, e agora, obviamente, com o Irã, né, isso joga mais fogo naquilo que a gente está acostumado a ver no mercado, né? Uma preocupação do agro com o abastecimento de fertilizantes. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que usa aqui no país. Então, de maneira geral, o que a gente tem, o comportamento é esse, né? E agora, olhando os números aqui no mês, no consolidado, Pimenta, é interessante porque quando a gente observa as exportações em março, né, óleos brutos de petróleo ou minerais betuminosos, a gente tem quase 5 bilhões de dólares, já 4,8 bilhões, se aproximando da soja, que tem 6 bilhões de dólares em plena safra de soja. Aí, quando a gente compara com o ano passado, em volume, em quantidade, né, em peso, houve um crescimento de 76%. Em valor, é um crescimento menor, de 70%, porque houve uma ligeira acomodação no preço. Os contratos de exportação, normalmente, Pimenta, eles são feitos com base em que preço? É um preço spot? É um preço futuro negociado lá atrás? Como que é a dinâmica do exportar petróleo? Depende muito do produto, né, Naka? Quando a gente olha para commodities agrícolas em geral, esses contratos futuros eles são fechados lá atrás, né? Sobretudo, muitos países, inclusive, garantindo a safra, a compra de safra. Quando a gente olha para proteína animal, por exemplo, contratos aí de 6 meses, 3 meses, até mesmo, a depender do país, mais tempo.
né? No caso do petróleo, sim, também opera no mercado futuro. Então, a gente deve ver, de alguma forma, né, um rescaldo disso nos próximos meses, né? Independente do que aconteça com a guerra, a gente já sabe, e você mesmo citou aí, né, em algumas matérias, o mercado ele está extremamente volátil, né, está extremamente instável. Você teve um aumento abrupto, né, do volume, mas também do valor em nível comercial global, aí saindo de 60, 70, 80, lá atrás, aí estamos falando de começo do ano, para mais de US$ 150 o barril. Tem países que são extremamente dependentes do petróleo, que obviamente precisam garantir a sua oferta para a manutenção da sua atividade econômica básica, né? Não estamos falando de nada além do status quo vigente de um país. Um país como França, por exemplo, você ter 20% dos postos de gasolina, como foi citado na matéria, interrompidos em termos de abastecimento, isso é muito grave. Sem contar outros países que a gente sabe que tem uma matriz muito dependente de combustíveis fósseis. No caso do Brasil, há um misto aí dessa situação, conseguimos exportar, mas sim, respondendo, dependendo do produto, isso vai variar muito de como os contratos são fechados, mas no caso do petróleo, você tem essa dinâmica assim de contratos fechados lá atrás, com um preço específico, e você deve ter esse rescaldo no futuro, sim, em termos de preço, Naka. Interessantíssimo isso, porque a cauda desse tipo de situação que a gente vive hoje deve ser longa, então, né? Porque o contrato futuro sendo fechado agora, talvez só apareça de fato na nossa balança, nessa diferença, né, entre peso e quantidade de preço lá na frente. Agora, olhando para importação, Pimenta, é muito interessante observar a nossa importação de óleos combustíveis, já se aproxima aí de US$ 1,5 bilhão no mês de março, com um aumento no valor de 21%. Em termos de quantidade, houve uma estabilidade, ou seja, cresceu basicamente só pelo preço. No caso dos óleos combustíveis, imagino que aí tem muito diesel, que é o principal item importado pelo Brasil. No caso da importação, essa mesma dinâmica usada no embarcar funciona também para o importar ou tem mais presença de spot no mercado de importação de combustíveis? Tem uma presença de spot, sim, de oportunidade, né, daquilo que vem efetivamente, mas se você olha no todo, né, efetivamente, quando as importações e o volume das importações e a combinação dessas importações está muito bem distribuído, né? Quando a gente olha para o trimestre como um todo, de novo, você teve um aumento, sim, de óleo diesel, você teve um aumento de máquinas e equipamentos, você teve um aumento pequeno, mas um leve aumento de máquinas e equipamentos, você teve um aumento interessante de fertilizantes, né? Fármacos. Então, de maneira geral, a balança comercial brasileira, até para refletir um crescimento de um PIB ligeiro, né? Estamos falando da casa de 1,8%, 1,7%, a depender de como vai ser esse crescimento do PIB. O superávit muito é um encontro disso, de uma atividade econômica externa mais forte, onde o Brasil tem uma participação maior, e um arrefecimento, talvez, da atividade interna, econômica em vários setores, com um nível flat de termos de importação variado também quando a gente olha em termos setoriais. No caso do diesel não é diferente, a entender de novo, né, o desenrolar dos fatos e, sobretudo, como essa política de preço agora do governo vai influenciar no comportamento da oferta e da demanda aqui no país. E Pimenta, muito rapidamente, porque o nosso tempo já está estourando aqui, parece que foi outra vida que Donald Trump anunciou as tarifas contra o Brasil. O que dá para dizer hoje? Agora já tem o primeiro trimestre todo aí da nossa balança comercial. E o tarifaço, ele continua presente de alguma maneira nesses números? A indústria, os exportadores já conseguiram superar tudo isso? Em que pé estamos nessa história? Naka, daria para fazer uma outra entrevista, né, em relação a isso. Então já Mas, de vou maneira marcar. geral, quando a gente... Vamos... Mas quando a gente olha, a gente tem acompanhado bastante, fomos muito focais no ano passado, né, em relação ao tarifaço aí com o time da CNN. O que acontece é que não voltou à normalidade quando a gente olha para as exportações para os Estados Unidos, né? Você teve aí no primeiro trimestre uma queda, né, de 21%. Então, note que lá atrás, né, no Liberation Day, abril lá atrás, né, a gente está falando de um período até onde não havia Liberation Day lá atrás, né? Janeiro, fevereiro e março. E quando você teve isso colocado em vigor, isso trouxe
um choque para as exportações brasileiras, negativo, um choque negativo para as exportações brasileiras em relação aos Estados Unidos. Houve uma amenização, sim, momentânea por conta das exceções, e agora com a queda da medida, né, efetivamente, a IEPA, né, como a gente coloca, pelo Supremo Tribunal Federal norte-americano, hoje, basicamente, 50% de tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos ainda é tarifado, ou de uma maneira ou de outra, não vamos entrar em tantas tecnicalidades aqui, mas com tarifas que variam aí de 10% até 25%, 30% a depender do produto. Então, assim, para nosso telespectador ter uma boa compreensão do enredo todo, não voltou ao normal. O que isso gerou para o Brasil? A necessidade de se abrir para outros mercados, de exportar para outros mercados. O que a gente tem visto? Um aumento das exportações para outros mercados, sim. China, União Europeia como um todo, Sudeste Asiático, Argentina, México, Índia. Porém, para alguns produtos, a rentabilidade ainda não foi recuperada. Isso prova a importância do mercado norte-americano para as exportações brasileiras e para as cadeias globais e cadeias regionais de valor que foram construídas aí há mais de 50, 60 anos em nível bilateral. A gente espera, obviamente, sempre que não só a tarifa de alguns produtos siga baixa, outras isentas, mas que haja também o arrefecimento tarifário, embora isso seja difícil quando a gente fala da política comercial norte-americana, Naka. Interessantíssimo, Zé Pimenta. Vamos marcar uma outra conversa para falar desse primeiro aniversário do Liberation Day, que foi no dia 2 de abril, portanto, já completou o primeiro ano e é um ótimo momento para a gente analisar esses números. A gente conversou com o Zé Pimenta, diretor de comércio internacional da BMJ, e já está marcado aqui, vou avisar os meninos do Booking para a gente marcar uma outra conversa com um resumão deste primeiro ano do Liberation Day. Pimenta, obrigado pela conversa, bom finzinho de terça-feira, meu caro. Conte comigo, meu cara. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.